né? Então, nós precisamos realmente ter esse cuidado de checar tudo aquilo que nós lemos e ouvimos com a palavra de Deus, né? Então, por isso que eu citei os escritos que várias pessoas têm lido a respeito de batalha espiritual e deste mundo, que às vezes acaba assustando tanto e causa um desfavor maior do que benefício, né, dentro da igreja. E isso por causa da superficialidade doutrinária que tem a igreja. Então, não são treinados a perguntar, não são treinados a olhar na palavra que a Bíblia está nos mostrando. E, principalmente, tem um conhecimento tão raso a respeito da pessoa de Deus, que acham que o diabo é um competidor com Deus. Batalha espiritual não está relacionado ao reino de Deus e ao reino das trevas, mas ao que Deus confiou a nós. Satanás não é um opositor a Deus. Ele não tem essa capacidade. Ele não tem condições nenhuma de se opor a Deus. Ele não é um adversário à altura. Ele é um ser criado. Então, se Deus o quisesse, já teria exterminado, tirado a existência dele há muito tempo. Então, não há poder, não há capacidade, não há condições em Satanás de enfrentar Deus. Então, o livro na Bíblia de maior conteúdo sobre guerra espiritual é qual? O que você imagina nesse contexto? Daniel, Apocalipse. Vamos lá. Gênesis, talvez. Gênesis. Hã? Ficaria com os evangelhos dentro do contexto. Vocês nem imaginariam, mas o livro que mais contém informações a respeito de batalha espiritual é o livro de Jó. O livro de Jó. Ali você vê, quando você olha de acordo, segundo a perspectiva, segundo o prisma de Deus, da pessoa de Deus, do caráter de Deus, você começa a ver a situação. Jó foi protagonista de uma batalha nos cosmos. Não era uma situação da Terra, não era uma situação que envolvia ele especificamente. Ele foi envolvido na situação por causa de uma verdade muito maior. Alguém escreveu, não citando o livro de Jó ou qualquer outra coisa, mas escreveu um romance a respeito dessa situação, dessa batalha. Chama-se O Anjo Peregrino. Alguém já ouviu sobre esse livro, né? O Anjo Peregrino, né? Que é uma ficção a respeito da situação de Satanás e dos anjos caídos. Muito interessante, vale a pena. É um livro. O Anjo Peregrino. Então, quando você vê lá o livro de Jó, começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Qual é a outra informação que cai sobre ele? Homem, o quê? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Íntegro, lembra da Gênesis 17, 1, o que Deus fala para Abraão?
anda na minha presença com integridade. Jó existiu antes de Abraão. Tá? Então, a história de Jó se passa bem antes de Abraão. Tá? Não eram da mesma época, né? Então, foi uma história passada para gerações para frente através da oralidade. Então, alguém, né, eu acho que na época de Moisés e tudo, compilou esse livro e colocou aqui. Né? Mas, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Só de você pensar sobre esses predicados aqui da vida de Jó, isso atrairia algum juízo de Deus sobre ele? De forma alguma. Qualquer pessoa que tenha um entendimento sobre justiça e sobre Deus como sendo bom, justo, amoroso, descartaria essa ideia. Mas tantas mensagens e apologias são feitas a respeito, né, de crescimento, amadurecimento, revelação que Deus queria dar para Jó e tudo, uma porção de coisa. Não era dizimista. Gente, ouve-se cada história e as pessoas... A resposta já está no primeiro verso, né? Ele era homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então já dissipou qualquer conjectura a respeito de que Deus tinha que tratar com ele de uma maneira severa para que ele melhorasse. Não tem nada a ver. Né? Que trata o livro como se fosse um romance, né? Um romance. E não é gente, uma coisa incrível, né? Aí você vê aqui um pouco sobre a história de Jó. Aí no verso 6, tá lá. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quer dizer que Deus não baniu da presença dele Satanás. Falando sobre os seres celestiais, não somos nós, né? Veio Satanás no meio deles, quer dizer, não estava cortado. E olha só, então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Quem que começa o diálogo? Quem que arruma a encrenca toda? Deus. Ele fala: observaste o meu servo Jó? Quem que chamou Satanás para a arena, para a disputa, para a discussão? Deus. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha, esse é o testemunho de Deus sobre Jó. Agora, por que isso? Porque Satanás tem uma doutrina. A doutrina de Satanás é: não existe amor. Só existe o quê? Conveniência. Interesses pessoais. Essa era a doutrina. E, com certeza, o que Satanás, ou Lúcifer, disseminou entre os seres que Deus criou, ficava aí essa pergunta. Por isso que eu citei o livro O Anjo Peregrino, que é a história de um anjo, ou arcanjo, seja lá qual foi a hierarquia que ele pertencia, o anjo não fala, só fala que ele era um anjo, que ele era, assim, amigo de Lúcifer, né? E ele sabia de todas as doutrinas, dos pensamentos, dos planos que Lúcifer tinha.
E falou, não, isso não vai dar certo não, você está errado, o Criador não é assim, desse jeito que você está pensando não. Então eles tinham aquelas disputas, né? Mas, segundo o livro, isso não é nada bíblico não, tá? Isso é um romance. Aí, esse amigo do Lúcifer foi para uma jornada interplanetária, não sei, bem longe, não sei o quê. Quando ele voltou, Lúcifer já não estava mais lá. Já tinha sido expulso. Deus tinha tomado uma decisão radical contra ele. E ele ficou muito confuso com aquela situação. E por algum tempo ele acalentou aquela situação. Mas será que o Pai, né, o Criador, ele foi realmente justo com Lúcifer? Será que não tinha outra alternativa, não tinha outro jeito? Tinha que ser uma situação assim tão radical? Até que ele não aguentou mais e ele foi falar com o Pai, né? E fez todas essas perguntas, todas essas indagações. E o Pai falou para ele, não, era realmente necessário, não tinha outra alternativa. Se tivesse qualquer outra alternativa, seria a minha primeira escolha, mas não tinha jeito. Aí ele disse, mas eu conheço Lúcifer, nós somos amigos. Eu posso falar com ele. Se ele arrepender, você o aceita de volta? E Deus falou, sim, aceito. Mas ele não vai se arrepender. Mas se ele se arrepender, você aceita de volta? Aceito. Eu posso ir atrás dele, conversar com ele, arrazoar com ele? Deus falou, olha, se você for, você corre o risco de não voltar. Mas eu preciso fazer isso, eu não consigo viver com essa dúvida. E Deus falou, então tá, vai. Mas saiba que você corre o risco de não voltar. Mas se você voltar, eu não quero mais você com dúvida, porém inteiramente para mim. E a história do anjo peregrino é a trajetória desse anjo que desceu para ir atrás de Lúcifer aqui na terra. Ir atrás dele para conversar. E o restante, vocês leem o livro. Mas então tem variações. Porém, a verdade por trás é que Satanás ele não desceu sozinho, ficou uma situação desconfortável no contexto. Deus é amor e Satanás não existe amor. Isso é uma negação do próprio Deus, né? E aí, aqueles que estavam em cima do muro, é ou não é? Qual que é a situação? Quem que está com razão nessa história? E aqui é uma reunião dos filhos de Deus. Satanás veio. Aí Deus chama ele para a arena, exatamente para conversar, para, né? Não apenas confrontar, mas para dialogar a respeito de se existe ou não amor. Jó, segundo Deus, era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por causa de quê? Porque ele amava a Deus ou era por conveniência? O diabo falou que era por conveniência. E ele diz aqui, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura é em vão, ou sem razão, ou debalde, né, como é o termo usado aqui, que Jó teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Era a argumentação de Satanás, não existe amor, isso é conveniência pura. Ele está numa boa, ele está tranquilo, está bem. E todos os outros anjos ali, olhando ali, ouvindo aquele negócio, né? Aí o que Deus fala? Ok, eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Mas só não pode tocar nele. E, gente, a partir do verso 13, né, o Benide estava falando sobre
aflições. Aqui não usa o termo, né? Simplesmente de aflições. Aqui tem as aflições e a paciência de Jó. Mas as calamidades do mundo caíram sobre ele de uma vez só. Tudo, até os filhos se foram tomados, né? Sucedeu um dia que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram, e mataram os seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Que nova, hein? Falava este ainda quando veio e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento dos lados do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Pô, o cara não tinha nem tempo de respirar, já chegava mais uma má notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Entender? Ele não tinha entendimento nenhum. Por que isso aconteceu? Lamentou, sim, mas fazer o quê? Né? Aí, capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por entre ela. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Embora você tenha me colocado numa sinuca de bico, me obrigando a te dar uma certa permissão para fazer o que no meu coração eu não queria que fosse necessário. Ele conserva. E os outros estavam ali, naquela expectativa. E agora? O que o Satanás vai falar? O que ele vai dizer? Quer dizer, a argumentação dele estava caindo por terra. A conveniência foi tirada. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Agora é engraçado, né? Satanás não tocou na mulher. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre.
Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. E aí, daí para frente, você só vai ver aflição, só aflição, só aflição. Jó estava numa confusão. Dó, né? Dó dele. Jó estava numa confusão, ele não estava entendendo, porque tudo que ele conhecia sobre Deus até então estava sendo confrontado. Falei, não é possível. Deus é justo. Eu sou íntegro. Eu não fiz nada para merecer isso. Então você vê a lamentação de Jó. E até uns amigos meio esquisitos, né, que cheio de justiça própria, que foram lá para arrazoar com ele, mas ele era convicto do procedimento dele diante de Deus. E ele não abdicou-se do que ele conhecia. Não estava entendendo, a coisa não estava funcionando. Mas, depois desse episódio aqui, ó, você nunca mais vê na Bíblia, em nenhum lugar, onde Satanás teve a liberdade de apresentar-se na presença de Deus. Por quê? Os próprios que eram da mesma estirpe ou da mesma estrutura de Lúcifer já não o queria mais. Falou, não, você não tem nada a ver com isso, não. Existe amor, Deus é amor, você está enganado. Ele não tinha espaço mais. Porque Deus o deixou de amar? Não. Mas a sua cara caiu. Existe amor. Esse negócio de conveniência não é a verdade. Ela serve em alguns aspectos, mas não significa que não haja amor. E o reino de Deus é estabelecido em amor e confiança. O reino de Deus, o governo de Deus é estabelecido em amor e confiança. Ou seja, relacionamentos. Sem amor, não tem relacionamento. Sem confiança, não tem relacionamento saudável. Não é por imposição. Mas já Satanás, ele estabeleceu a base do seu reino, da sua liderança, em conveniências e ameaças. Conveniência, trocas e ameaças. Quando você olha ao seu redor e vê uma porção de falcatrua, corrupção, você acha que é o diabo que está imperando? Não. É a vontade humana que está imperando. Satanás simplesmente está dando corda. Mas é a vontade do homem que está imperando. Ou seja, conveniência. Ou uma vida centrada em si mesmo. Onde não existe, para essa pessoa, compromisso com valores, com absolutos. Isso não significa que não existam absolutos. Significa que ele não tem compromisso com absolutos. Diferente. O absoluto só serve quando lhe traz alguma conveniência. Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 7. Alguns usam esse versículo para justificar sua própria atitude errada, né? Romanos 7. Verso 22, diz lá: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
Ou seja, no tocante à minha consciência, eu tenho prazer naquilo que é certo, e eu afirmo que é certo. Mas, quando eu estou numa situação onde pode me trazer algum benefício, eu comprometo aquele negócio, a minha própria consciência, e vou fazer aquilo que pode me trazer algum benefício. É o que gera a corrupção. Agora, é claro, Satanás tem interesse nisso. Então, ele influencia para isto. E ele se alimenta disto. Mas não pensem, vocês, que todas as pessoas que estão fazendo o que é errado, que estão promovendo a justiça, a injustiça, a violência, estão fazendo isso porque eles têm um acordo com Satanás. Eles não têm. São bem poucas as pessoas que venderam-se a Satanás, que fizeram um pacto de pertencer a Satanás. São bem poucas pessoas que fizeram isso, e essas pessoas são literalmente servas de Satanás. Geralmente são sacerdotes. Mas a grande maioria das pessoas, às vezes, faz até um negocinho. Faz até um negocinho com ele, para receber algum tipo de vantagem. Mas que eles amam o diabo? Não. Eles amam a si mesmos. Eles querem que a sua vontade prevaleça. E Satanás dá corda a isso, ele até instiga isso. Quem aqui assistiu o Advogado do Diabo? Poucas pessoas. Eu até sugeriria que nos grupos de discipulado se assistisse o filme e comentasse. Ele é muito bom. Muito cheio dessas verdades espirituais. E lá está bem claro, né, quando o sujeito principal, né, que entrou na farsa, né, na situação, começa a acusar o diabo, ele fala, eu não tenho nada com isso não, eu até te avisei. Eu até te avisei, olha o que você está fazendo, você está negociando isso, isso e isso. Ele, não, mas é só por um período de tempo, logo depois eu resolvo essa situação e retomo a coisa. Satanás não é culpado dessas coisas. A própria vaidade, a própria conveniência da pessoa. E Satanás fica lá, porque e aí ele atinge tantos outros. Né? Eu ouvi uma piadinha, né? O sujeito saiu da igreja, saiu assim, uma igreja grandona assim, chegou na esquina, encontrou o diabo chorando. Ué, diabo, que isso? Você está chorando? Por que você está chorando? Esse povo dessa igreja, tudo que acontece, eles me culpam, é minha culpa. Tadinho, cheio de autopiedade. Mas a verdade é outra. Conveniência. O contrário de amor é egoísmo. E é isso que faz com que nós promovamos as trevas através de injustiça, violência e tudo mais, centrado na minha vontade, meu querer, né? E alguns, só um minutinho, alguns até dão, né, trela para isso. De vez em quando você vê alguns, né, cartazes, né, propaganda dizendo, garante-se o amor de volta em 3 dias, pagamento só após resultado. Que mentirada, que besteira, que bobagem. Entende? Não existe isso. Agora, não tem nada mais poderoso do que a vontade. Ninguém pode te fazer pecar, a não ser que você queira.
Ninguém pode fazer com que você faça alguma coisa contra a sua vontade. Pode até te obrigar pela força, mas lá dentro você não está compactuada com aquilo. Então não tem nada mais poderoso do que a nossa vontade. Agora, se você abre mão da sua vontade, seja através do medo, provocado pelas ameaças e assim por diante, então realmente Satanás tem controle da situação. Então, no contexto de batalha espiritual, esse é o ponto principal que nós precisamos aprender, e nós vamos estar entrando nisso especificamente na aula de amanhã, tá? Mas esses fundamentos são necessários. Então, não pense que o diabo está fazendo tudo aqui do jeito que ele quer e tudo, e Deus, tadinho, está lá, impotente, não pode fazer nada. Satanás não é um opositor a Deus. Ele já é julgado, tá? Já está condenado, tá? Ele, para te falar a verdade, está servindo a propósitos ainda do próprio Deus em relação a nós ou a este mundo. E fica bem claro, bem evidente, o amor de Deus. Quanto mais injustiça tem no lugar, quanto mais pecado tem no lugar, o que diz a Bíblia? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o contraste é cada vez mais óbvio, visível, incomparável. E aqueles que tomam a decisão por Deus, para Deus, com Deus, não é por conveniência. E prefere a morte. Quando você olha a história da igreja, principalmente a época da primeira perseguição lá em Roma ainda, você vê cada coisa incrível, né, sobre esse compromisso de não valorizar a vida, de não valorizar posses, de não ter apego algum às coisas deste mundo, nem prestígio, nem posição social, nem dinheiro, nem bens, nada. Por quê? Eles sabiam claramente que a vida não é aqui. A vida é muito mais do que isso que nós estamos experimentando aqui. Isso daqui não adiciona nada à verdadeira vida. Então, eles não tinham compromisso nenhum com qualquer coisa assim. Uma pessoa que tem essa postura, esse procedimento, que tipo de manipulação pode prevalecer contra essa pessoa? Nenhuma. Tem algumas pessoas que se vendem a tal situação, tá? Por mentiras. Como, por exemplo, esses homens e mulheres bombas. Eles creem piamente numa mentira religiosa. Isso é fruto de feitiçaria. Quer dizer, o uso de uma autoridade espiritual que não é centrada em Deus e no caráter de Deus, que é amor, justiça, paz, né? Mas eles creem numa mentira e abrem mão de tudo da sua vida e morrem por uma causa, por uma mentira. Olha, se a igreja tivesse esse entendimento e as pessoas vivessem desta forma, coletivamente, eu não estou falando 1, 2, 3, não, coletivamente. Você já pensou o impacto sobre esse mundo? Você já pensou o impacto sobre a sociedade? Vamos dizer, não precisa ser os empresários não, mas os cristãos, se tomassem uma decisão de se levantar contra
a injustiça de impostos que são realmente injustos e eles se plantassem lá na frente do Palácio do Governo, em Brasília, os cristãos falaram, nós não saímos daqui, nós não vamos fazer mais nada, porque é muito injusto esse negócio de ter que trabalhar 5 meses por ano, é mais ou menos isso, né? Só para pagar imposto. Isso é ridículo e sustentar essa porção de gente aí que estão vivendo de uma maneira cheia de mordomia, sem ter compromisso, sem produzir nada, isso é injusto, nós não vamos fazer isso. E todo mundo parasse. Você acha que o governo ia matar todo mundo? Ia prender todo mundo? Acho que não precisa ir não tão longe, né? Basta nas eleições. Ninguém fizesse nada. Não votar em ninguém, só... Não defendendo simplesmente a sua causa, mas a justiça. Cara, o mundo seria diferente. E isso é um ato de batalha espiritual. Mas por que não se faz isso? Porque a gente pensa muito mais em si mesmo do que na causa, na verdade. Ah, mas se eu fizer isso, e se demorar muito tempo para se tomar uma decisão? Eu não vou ter salário. Ah, e os meus filhos? Quem que vai cuidar deles? E assim por diante. Nós começamos a colocar tantos entraves numa ação que é melhor não se envolver. Então nós ficamos o quê? Omissos. Nos tornamos indiferentes e permitimos que a injustiça continue. É mais fácil pensar, não, esse mundo está sendo entesourado para o fogo, vai de mal a pior, tudo vai realmente, explodir. Então, ora, vem Senhor Jesus e rápido, porque eu quero vazar daqui. Então, é muito mais fácil pensar dessa forma, né? É muito mais fácil olhar com um olhar sem esperança e não se envolver. Pelo contrário, promover mais e mais maldade e tudo, porque afinal de contas, aí acaba mais rápido, né? Mas não é essa a revelação da palavra, não é essa a vontade de Deus, não é isso que Deus quer que nós façamos. Nós oramos o que Jesus, diz lá, que a oração que Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como no céu. Quer dizer, nós passamos por cima disto, Passamos por cima de, seja vocês o sal da terra. Passamos por cima de, vocês são, ou nós somos, a luz do mundo. Ide, fazei discípulos de todas as nações, discipulado das nações. Nós passamos por cima de tantas verdades que estão aqui, totalmente dentro do contexto do Evangelho, da vontade de Deus, por conveniência. Por que não se faz missões? Conveniência. Minha vontade está prevalecendo. Por quê? É sacrifício. Você tem que abrir mão de tantas coisas que a gente chama de nossos direitos, para que a vontade de Deus tenha lugar na nossa vida. Isso envolve finanças, envolve liberdade, envolve possibilidade de ter família e assim por diante. Mas nós não queremos abrir mão disso. Quantas pessoas dizem, Deus envia missionário para a China, mas não meu filho. Deus, hipocrisia, Quer dizer, nós não estamos devidamente comprometidos com a causa. Isso fortalece que lado da batalha espiritual? Onde a porta é larga.
onde a porta é larga. Então, tudo que você faz, presta atenção nisso, tudo que você está envolvido. Sabe o que significa tudo? Nada fica de fora. Tudo que você faz, tudo que você está envolvido, está dentro do contexto de batalha espiritual. Ou você vai estar promovendo um reino, ou você vai estar promovendo um outro reino. Tudo que você faz. Não tem alternativa. Então hoje, numa reunião matutina, né, que a gente tem toda semana, estava conversando com alguns empresários e ele estava falando, mas, sabe, neste mundo tem algumas coisas que você não consegue avançar se você não entrar dentro do contexto, né? Então, eu estava contando uma experiência pessoal de alguma coisa que ele precisava legalizar e tudo, não sei o quê, mas não dava certo de jeito nenhum, aí foi o fiscal lá e tudo. Há 20 anos que a coisa funciona. O cara falou, não, está errado isso, não pode ser feito dessa jeito, era uma confusão danada. Falei, então, não tem negócio. Aí pensou, falei, vem cá, e se eu te der tanto, você aprova? Aprova. Quer dizer, então não precisa de mudança. Aí ele pagou o fiscal deu lá o documento, tudo legal, tudo beleza, tudo pronto. Falei, você é corrupto. Você está alimentando a máquina da corrupção. Isso mina totalmente a sua autoridade diante de Deus e no mundo espiritual para falar sobre a justiça. Corrupção. Ah, mas se não fizer isso, não anda. Que não ande. Mas como eu fico? Fica no prejuízo. Porque neste mundo, você não pode levar dele nada mesmo. Então, ou você usa as coisas que tem neste mundo para promover a justiça, ou você vai estar promovendo o reino das trevas. A batalha espiritual está sendo ganha do outro lado, está conquistando terreno lá do outro lado. Tudo que nós fazemos, você está na fila e chega alguém, quebra o galho aí para mim, deixa eu entrar na sua frente. Corrupção. Por quê? A não ser que você peça permissão para todas as pessoas que estão atrás de você. Fala assim, gente, eu posso deixar essa pessoa aqui passar na frente? E eles disserem sim, beleza? Você está sendo corrupto. Você está abrindo espaço para algo que é injusto acontecer. Mas eu não vou criar caso com ele, não, ele está lá, não sei o que, ele já se intrometeu aqui na frente, né, não sei o que, então eu sou crente, eu tenho que glorificar o nome do Senhor Jesus, então por que eu vou brigar? Bobão! É isso que você está sendo, bobão. Satanás está pressionando você, não tem nada a ver com glorificar o nome do Senhor, pelo contrário, deixa eles saberem que você é crente e deixou o sujeito lá ganhar no grito ou na conveniência. Injustiça. Então, nas pequenas coisas, é o que Jesus falou, quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Quem é injusto no pouco, vai ser injusto no muito, né? Então, algumas pessoas malham, né, os políticos que são corruptos, sistema de corrupção. Gente, presta atenção, corrupção não acontece de cima para baixo. É de baixo para cima. Tudo acontece na base. Na base. Só que quem está lá em cima tem mais poder, tem mais oportunidade, tem mais condições de fazer num volume maior, né? Como aqueles que receberam uma propina. Vamos orar aqui, agradecer a Deus pela bênção deles sobre nós. Eu lembrei que você estava falando. Gente, Já deu um disco, né?
Tudo que você fizer é um ato de batalha espiritual. Ou você vai fazer de forma que vai glorificar a Deus, ou vai fazer de forma que injustiça toma conta. Eu me lembro, gente, como hoje, andando lá perto do Mercado Central, eu estava chupando bala. E eu peguei o papel e joguei lá no chão. E antes de chegar no ponto do ônibus, no ônibus para pegar, o Espírito Santo falou: isso é certo que você fez? Mas, olha, Espírito Santo, está sujo para tudo quanto é lado. Mas isso é certo que você fez? Não, não é certo. Então volta e pega. E está eu lá, procurando no meio de tanto lixo, o meu lixo. Para pegar o meu lixo e botar na lixeira. E eu tinha que fazer isso. Quem visse, ridículo. Mas são pequenas atitudes assim que promovem o reino de Deus. Porque tudo conta. Olha lá, Provérbios, capítulo 5 de Provérbios, verso 21. Provérbios 5, 21 diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Então não tem nada neutro, nada. Do jeito que você faz o seu trabalho em casa, você pode fazer de todo o coração, pode fazer de uma maneira assim de tapiação. Do jeito que você cumpre a lista de trabalho. Afinal de contas, é a Deus que nós estamos servindo e não a homens. Deus olha o nosso coração, ou seja, a nossa atitude. Isto é batalha espiritual. Não é ver demônio em tudo. Não. Demônio você vê, demônio para tudo quanto é lado, principalmente quando eles já conseguiram um domínio sobre um determinado lugar, por causa de tantas pessoas que estão promovendo a sua natureza, que ele fique à vontade. Aí você pode até ter isso, né? Isso eu enfrentei em Ouro Preto. Quando eu comecei a trabalhar em Ouro Preto, em 79, eu ia em alguns lugares lá que o corpo ficava todo arrepiado, de presença demoníaca, porque as trevas eram densas na cidade, de tal forma, mas por causa da proclamação da verdade, da justiça, e como diz a Bíblia, a tua palavra é martelo que esmiuça a pedra, quer dizer, vai desestruturando o domínio das trevas, abrindo espaço para a luz penetrar. Mas isso é através das nossas veredas, de como nós procedemos. Às vezes, isso é tão sério, tão forte, que martírio se faz necessário. Alguém vai sucumbir dentro do processo. Mas se há uma coisa que tem um poder tão grande sobre as trevas para dissipá-la, é o clamor do sangue inocente. Clamor do sangue inocente. Então, quantas histórias de vitória que nós temos hoje, que começaram com o clamor de sangue de missionários que foram derramados no local. Mas são sementes que não ficam lá. Eu me lembro de quando adolescente eu ouvia, né, uma musiquinha, um hino na igreja, que dizia: os romanos se divertiam
vendo as feras matando os cristãos. Não sabiam que naquela arena, gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam, recebendo de Deus o poder para mostrar aos reis deste mundo que um crente não pode morrer.